O assassinato de Roger Ackroyd, capítulo 9, O Lago dos Peixinhos Dourados. Retornamos juntos para casa. Não havia sinal do inspetor. Poirot parou no terraço e ficou lá de pé, de costas para a casa, girando levemente a cabeça de um lado a outro. Une belle propriété, ele disse finalmente, apreciativo. Quem vai herdá-la? Suas palavras me causaram quase um choque. Pode parecer estranho, mas até aquele momento a questão da herança não tinha me ocorrido. Poirot me observava intensamente. Esta é uma ideia nova para você, disse finalmente. Você não tinha pensado nisso ainda, não? Não, eu disse sinceramente. Gostaria de ter pensado. Ele me olhou de novo, com curiosidade. Pergunto-me exatamente o que você quer dizer com isso, ele disse pensativo. Ah! Não, ele me interrompeu quando recomecei a falar. Inutile. Você não me diria o que realmente pensa. Todos têm algo a esconder, eu citei, sorrindo. Exatamente. Você ainda acredita nisso? Mais do que nunca, meu amigo. Mas não é fácil esconder coisas de Hercule Poirot. Ele tem a habilidade de descobri-las. Ele desceu os degraus do jardim enquanto falava. Vamos caminhar um pouco, ele disse por sobre o ombro. O ar está agradável hoje. Eu o segui. Ele me levou por um caminho à esquerda ladeado por sebes de teixos. Uma passagem levava pelo centro, margeada por canteiros de flores, e no final havia um nicho com um assento e um tanque de peixes dourados. Em vez de continuar o caminho até o final, Poirot pegou outro caminho que circundava a lateral de um declive arborizado. Em um ponto, as árvores haviam sido retiradas, e um assento fora colocado. Sentado ali se tinha uma vista esplêndida de toda a região, e viam-se diretamente o nicho pavimentado e o tanque de peixes dourados. A Inglaterra é linda, disse Poirot, seus olhos perdidos na paisagem. Ele então sorriu. E também as moças inglesas, ele disse em voz mais baixa. Quieto, meu amigo, e olhe a linda vista abaixo. Foi então que vi Flora. Ela se deslocava ao longo do caminho que acabáramos de deixar e cantarolava um pequeno trecho de uma canção. Seu andar parecia mais dançar do que caminhar, e, apesar de seu vestido preto, só havia alegria em toda a sua atitude. Ela fez uma pirueta súbita sobre os calcanhares, e sua saia rodopiou. E ao mesmo tempo ela jogava a cabeça para trás e ria francamente. Ao fazer isso um homem saiu de trás das árvores. Era Hector Blunt. A moça se assustou. Sua expressão mudou um pouco. Que susto você me deu, não o havia visto. Blunt não disse nada, mas ficou ali olhando por um instante em silêncio. O que eu gosto no senhor, disse Flora, com um toque de malícia, é sua conversa animada. Eu imaginei que com isso, sob seu bronzeado, Blunt enrubesceu. Sua voz, quando ele falou, soava diferente, havia uma curiosa humildade nela. Nunca fui um homem de falar muito. Nem quando era jovem. Isso foi há muito tempo, imagino, disse Flora seriamente. Captei o riso que se escondia sob sua voz, mas não creio que Blunt tenha percebido. Sim, ele disse simplesmente, foi. Como é ser Matusalém? Perguntou Flora. Dessa vez o riso era mais óbvio, mas Blunt estava interessado em algum pensamento próprio. Lembra o cara que vendeu sua alma ao diabo? Para poder ser jovem novamente? Há uma ópera sobre isso. Fausto, você quer dizer? Esse mesmo. História de doido. Alguns de nós faríamos o mesmo, se pudéssemos. Qualquer um pensaria que o senhor estava desesperado por falar, afirmou Flora entre envergonhada e divertida. Blunt não disse nada por um instante. Então olhou distante para além de Flora, e falou para um tronco próximo que era hora de voltar para a África. Você vai partir em outra expedição, atirando em animais? Espero que sim. Normalmente o faço, você sabe, atirar em animais, quero dizer.
O senhor caçou aquela cabeça que está no corredor, não foi? Blanche acenou com a cabeça. Então falou abruptamente, enrubescendo muito ao fazê-lo. Gostaria de algumas peles bonitas, qualquer hora dessas. Se quiser, posso consegui-las para você. Oh! Por favor, sim, clamou Flora. O senhor fará isso mesmo? Não esquecerá? Não esquecerei, disse Hector Blanche. Ele acrescentou, em uma explosão súbita de comunicabilidade. Hora de ir. Não sou bom neste tipo de vida. Não tenho o jeito para isto. Sou um sujeito rude, nada habituado à sociedade. Nunca me lembro das coisas que esperam que sejam ditas. Sim, é hora de ir. Mas não irá imediatamente, disse Flora. Não enquanto estivermos em meio a este problema. Oh! Por favor. Se for. Ela se voltou um pouco. Quer que eu fique? Perguntou Blanche. Ele falou intencionalmente, mas com simplicidade. Nós todos. Quero dizer, você, pessoalmente, disse Blanche assertivamente. Flora voltou-se novamente e olhou nos olhos. Eu quero que fique, ela disse, se isto faz alguma diferença. Faz toda a diferença, disse Blanche. Houve um momento de silêncio. Sentaram-se no banco de pedra próximo ao tanque de peixes dourados. Parecia que nenhum dos dois sabia muito bem o que dizer em seguida. Está uma manhã tão adorável, disse Flora finalmente. Sabe, não posso evitar me sentir feliz, apesar de tudo. Isso é horrível, imagino. Muito natural, disse Blanche. Você não conhecia seu tio até 2 anos atrás, não é? Não se pode esperar que se entristeça em demasia. Muito melhor não ser hipócrita sobre isso. Há algo de muito consolador na sua presença, disse Flora. Faz as coisas ficarem tão simples. As coisas são simples por princípio, disse o grande caçador. Nem sempre, disse Flora. Sua voz baixara, e vi Blanche virar-se para olhá-la, trazendo seus olhos de volta, aparentemente, da costa da África. Ele evidentemente fez sua própria interpretação sobre a mudança em seu tom de voz, pois disse, depois de um momento, de uma forma bastante abrupta. O que digo, sabe, é que não deve se preocupar. Sobre esse jovem, quero dizer. O inspetor é um burro. Todos sabem disso, é absolutamente absurdo supor que ele o tenha feito. Homem de fora. Um ladrão. Essa é a única solução possível. Flora virou-se para olhá-lo. Acha isso realmente? Você não? Disse Blanche apressado. Sim, claro. Outro silêncio e então Flora explodiu. Eu lhe direi por que me sentia tão feliz esta manhã. Por mais que possa me considerar sem coração, eu lhe direi. É porque o advogado tem sido, Sr. Ramon. Ele nos falou sobre o testamento. O tio Roger deixou-me 20.000 libras. Pense só, 20.000 maravilhosas libras. Blanche olhou-a surpreso. Significa tanto para você? Se significa muito para mim? É tudo. Liberdade, uma vida livre de intrigas, coisas usadas e mentiras. Mentiras? Disse Blanche, interrompendo vivamente. Flora pareceu espantada por um instante. Você sabe o que quero dizer, disse ela incerta. Fingir ser grata por todas as coisas desagradáveis e rejeitadas que os parentes ricos lhe dão. Os casacos e saias e chapéus do ano passado. Não sei muito sobre roupas de mulher, mas diria que você sempre esteve muito bem apresentada. Custava-me, no entanto, disse Flora em voz baixa. Não falemos de coisas terríveis. Estou tão feliz. Sou tão livre. Livre para fazer o que quiser. Livre para não. Ela parou de repente. Não o quê?
Perguntou Blanche rapidamente. Esqueci. Nada importante. Blanche tinha uma vareta na mão, e a enfiou no tanque, cutucando alguma coisa. O que está fazendo, Major Blanche? Tem alguma coisa brilhando ali. Pergunto-me o que será, parece um broche de ouro. Agora eu agitei a lama, o objeto se foi. Talvez seja uma coroa, sugeriu Flora. Como a que Melisande viu na água. Melisande, disse Blanche pensativo, é uma ópera, não é? Sim, você parece saber muito sobre óperas. As pessoas me levam algumas vezes, disse Blanche tristemente. Ideia curiosa de divertimento, barulheira pior do que aquela que os nativos fazem com seus tambores. Flora riu. Eu me lembro de Melisande, continuou Blanche, casou-se com um homem velho bastante para ser seu pai. Ele jogou um seixo no tanque de peixes dourados. E, com uma mudança de tom, virou-se para Flora. Senhora Ackroyd, posso fazer alguma coisa? Sobre Patton, quero dizer. Sei quanto você deve estar terrivelmente ansiosa. Obrigada, disse Flora com uma voz fria. Não há nada realmente a ser feito. Ralph vai ficar bem. Eu arrumei o melhor detetive do mundo, e ele vai descobrir a verdade. Já fazia algum tempo eu me sentia inquieto quanto à nossa posição. Não estávamos exatamente espionando, já que os dois no jardim de baixo tinham que apenas levantar a cabeça para nos ver. No entanto, eu teria chamado a atenção para nossa presença antes, se meu companheiro não tivesse pressionado levemente meu braço indicando-me para não fazê-lo. Com certeza ele queria que eu ficasse em silêncio. Mas agora ele se levantou rapidamente pigarreando. Peço perdão, ele disse bem alto. Não posso permitir que mademoiselle me elogie assim, extravagantemente, sem chamar a atenção para minha presença. Dizem que os que escutam não ouvem coisas boas sobre si mesmo, mas esse não foi o caso. Para poupar meu enrubescimento, devo me aproximar e desculpar-me. Ele desceu rapidamente o caminho comigo em seu calcanhar, e se juntou aos outros no laguinho. Este é Monsieur Poirot, disse Flora. Imagino que tenha ouvido falar dele. Poirot curvou-se. Conheço o Major Blanche por sua reputação, disse polidamente. Fico contente de encontrá-lo, Monsieur. Estou precisando de uma informação que você pode me dar. Blanche olhou para ele de modo interrogativo. Quando foi a última vez que viu o Sr. Ackroyd vivo? No jantar. E você não o viu ou ouviu absolutamente depois disso? Não ouvi. Ouvi sua voz. Como foi? Eu passeava no terraço. Desculpe-me, mas a que horas foi isso? Por volta de 21h30. Eu andava de um lado para o outro fumando diante da janela do salão. Ouvi Ackroyd falando em seu escritório. Poirot inclinou-se e removeu uma erva daninha microscópica. Com certeza você não podia ouvir vozes no escritório estando nesta parte do terraço, ele murmurou. Ele não estava olhando para Blanche, mas eu estava, e, para minha grande surpresa, vi este último corar. Eu andei até o canto, ele explicou a contragosto. Ah! Realmente? Disse Poirot. De uma maneira suave ele indicava que esperava o resto. Pensei ter visto uma mulher desaparecendo entre os arbustos. Apenas um vislumbre de branco. Devo ter me enganado. Foi quando estava parado no canto do terraço que ouvi a voz de Ackroyd falando com seu secretário. Falando com o Sr. Geoffrey Raymond. Sim, foi o que achei naquele momento. Parece que eu me enganei. Sr. Ackroyd não se dirigiu a ele pelo nome? Oh. Não. Então, se me permite perguntar, por que achou? Blanche explicou laboriosamente. Eu supus que era Raymond porque ele dissera pouco antes de eu sair que estava levando alguns papéis para Ackroyd. Nunca achei que fosse outra pessoa. Pode lembrar as palavras que ouviu? Receio que não.
Alguma coisa bastante comum e sem importância. Ouvi apenas um fragmento. Eu pensava em outra coisa naquele momento. Não tem importância, murmurou Poirot. Você moveu uma poltrona de volta contra a parede quando entrou no escritório depois que o corpo foi descoberto? Poltrona? Não. Por que o faria? Poirot encolheu os ombros e não respondeu. Ele se voltou para Flora. Tem uma coisa que gostaria de saber de você, mademoiselle. Quando estava examinando as coisas da mesa mostruário com o Dr. Shepard, a adaga estava ou não no lugar? Flora levantou o rosto abruptamente. O inspetor Raglan tem me perguntado isso, ela falou ressentida. Eu disse a ele e repito a você. Tenho certeza absoluta de que a adaga não estava lá. Ele acha que estava e que Ralph a apanhou sorrateiramente mais tarde naquela noite. E ele não acredita em mim. Ele pensa que estou falando isso para proteger Ralph. E não está. Perguntei sério. Flora bateu os pés com força. O senhor também, Dr. Shepard? Oh. Isso está mal. Poirot mudou de assunto habilmente. É verdade o que disse o Major Blunt. Há algo brilhando neste laguinho. Vejamos se consigo alcançá-lo. Ele se ajoelhou ao lado do laguinho e, desnudando o braço até o cotovelo, baixou na água bem devagar para não agitar o fundo do poço. Porém, apesar de toda a precaução, a lama revirou e turvou a água, e ele foi forçado a retirar o braço de mão vazia. Ele olhou pesarosamente para a lama em seu braço. Ofereci-lhe meu lenço, que ele aceitou com fervorosos agradecimentos. Blunt olhou para o relógio. Quase hora do almoço, ele disse. Melhor começarmos a retornar para casa. O senhor vai almoçar conosco, Monsieur Poirot? Perguntou Flora. Gostaria que conhecesse minha mãe. Ela gosta muito de Ralph. O homenzinho curvou-se. Ficarei encantado, mademoiselle. E o senhor ficará também, não é, Dr. Shepard? Hesitei. Oh. Fique. Eu queria ficar, e então aceitei sem mais cerimônias. Partimos em direção à casa, com Flora e Blunt seguindo na frente. Que cabelos, disse Poirot para mim em voz baixa, acenando na direção de Flora. O verdadeiro dourado. Eles farão um belo casal. Ela e o moreno e belo capitão Patton. Não é? Olhei para ele de modo inquiridor, mas ele começou a ocupar-se com algumas gotas microscópicas de água na manga de seu casaco. O homem me lembrava um pouco um gato. Seus olhos verdes e seus hábitos meticulosos. E tudo por nada, também, eu disse solidário. Pergunto-me o que havia no laguinho. Você gostaria de ver? Perguntou Poirot. Eu olhei fixo. Ele acenou. Meu bom amigo, disse repreendendo-me com delicadeza, Hercule Poirot não corre o risco de desordenar seus trajes sem ter certeza de alcançar seu objetivo. Do contrário, seria ridículo e absurdo. Eu nunca sou ridículo. Mas sua mão saiu vazia, objetei. Há momentos em que ser discreto é necessário. Você diz tudo aos seus pacientes, tudo, doutor? Acho que não. E você também não conta tudo à sua extraordinária irmã, conta? Antes de mostrar minha mão vazia, passei para a outra mão que eu tinha. Vou lhe mostrar o que era. Ele esticou sua mão esquerda e a abriu. Sobre a palma havia um pequeno círculo de ouro. Uma aliança de casamento feminina. Eu a peguei. Veja no interior, mandou Poirot. Eu o fiz. Dentro havia uma inscrição feita em fina caligrafia. Dr. 13 de março. Olhei para Poirot, mas ele estava ocupado verificando sua aparência em um pequeno espelho de bolso. Ele prestava atenção particular ao bigode, e nenhuma a mim. Percebi que ele não pretendia falar sobre o assunto.